Brasil tem mais de 1,7 milhão de quilômetros de estradas, cortando florestas, montanhas, sertões e cidades. São caminhos longos, solitários e muitas vezes perigosos. Não é à toa que tantos mistérios surgem no meio do asfalto. As estradas brasileiras não são apenas vias de passagem. São cenários perfeitos para histórias sobrenaturais que atravessam gerações. E neste vídeo vamos contar as 10 maiores lendas assombradas das estradas do Brasil. Se você curte histórias como essa, já deixa o like, se inscreve no canal Esquina Escura e comenta aqui qual dessas lendas você já conhecia, ou qual estrada assombrada faltou nessa lista. Uma mulher vestida de branco aparece pedindo carona à noite em trechos isolados da BR-101. Ela se apresenta como noiva, diz estar atrasada para o próprio casamento e pede ajuda para chegar à igreja. O motorista, comovido ou intrigado, leva a mulher até o endereço indicado, geralmente uma pequena capela ou igreja próxima. Ao chegar, ela desaparece do banco do passageiro sem deixar vestígios. Quando o motorista pergunta aos moradores, descobre que aquela noiva morreu décadas atrás em um acidente na estrada, a caminho do altar. A lenda aparece em diferentes pontos da rodovia, com variações de cidade e época. Em algumas versões, a noiva aparece com flores nas mãos ou com o vestido rasgado e sujo, reforçando a ideia de que algo trágico interrompeu seu destino. A história é contada por motoristas experientes, caminhoneiros e moradores locais, e continua sendo passada adiante como aviso ou mistério da estrada. Em uma curva fechada e mal sinalizada na MG 335, entre as cidades de Lavras e Ijaci, no sul de Minas Gerais, motoristas dizem ver uma figura pequena, de pé, no acostamento. É um menino, aparentando uns 7 ou 8 anos, com roupas antigas, sujas de terra e olhar vazio. Ele nunca se move, só observa. Quem o ignora e mantém a velocidade alta geralmente sofre acidentes metros à frente. Capotagens, saídas de pista, colisões com nada. Há quem diga que ele foi atropelado ali nos anos 90, quando tentava atravessar para buscar a bola que caiu na estrada. Desde então, seu espírito aparece sempre no mesmo lugar, como se repetisse o momento antes da tragédia. Alguns motoristas juram que o menino chegou a entrar no carro e falar: "Vai mais devagar." Quando olham de novo, ele sumiu. O que é certo é que quem vê o menino nunca esquece, e quem não vê pode nunca mais voltar. Relatos de buzinas que ecoam no vazio, luzes de caminhão que desaparecem, ultrapassagens impossíveis e caminhões que somem no retrovisor sem deixar rastro são comuns na BR-116, especialmente entre os trechos serranos que ligam Curitiba a São Paulo. Caminhoneiros afirmam que o fenômeno acontece sempre de madrugada, geralmente sob neblina ou garoa fina. A lenda fala de um motorista que morreu em um grave acidente nos anos 80, quando tentava entregar uma carga urgente durante uma greve. Dizem que ele se recusou a parar e foi vencido por uma curva traiçoeira na Serra do Cafezal. Desde então, seu espírito continua dirigindo, sempre apressado, sempre em silêncio. Alguns juram que o viram passar com o rosto pálido, os olhos fixos na estrada, as mãos imóveis no volante. Outros dizem que ele aparece para alertar quem está prestes a dormir ao volante, ou para arrastar quem desafia a estrada sem respeito. Figura clássica do imaginário brasileiro, a loira da estrada é vista principalmente na rodovia Regis Bittencourt, BR-116, no trecho entre Registro, SP, e Barra do Turvo, PR. Testemunhas relatam que, sempre à noite e quase sempre sob neblina, uma mulher loira, muito bonita e elegante, surge na beira da pista pedindo carona. Ela entra em silêncio, olha fixamente para frente e, após alguns quilômetros, simplesmente desaparece do banco do passageiro. Alguns motoristas dizem que o ar do carro gela, o rádio chia ou a direção fica pesada quando ela entra. Outros afirmam que ela deixa o cheiro de perfume doce como se ainda estivesse ali. Dizem que ela foi assassinada por um ex-namorado ciumento naquele trecho isolado da estrada, nos anos 90. Desde então, aparece buscando vingança, ou apenas repetindo seus últimos instantes de vida. Há relatos de que ela sorri pouco antes de sumir.
Um sorriso frio de quem sabe que você vai lembrar dela pelo resto da vida. A BR-262, especialmente no trecho entre Vitória, ES, e Manhuaçu, MG, tem um histórico de acidentes inexplicáveis, relatos confusos e uma sensação estranha que muitos motoristas não conseguem descrever. É chamada por alguns de Rodovia dos Sonhos, não por ser tranquila, mas porque quem passa por lá muitas vezes sente que entrou em outro plano. Motoristas relatam perder completamente a noção do tempo. Alguns dizem ter dirigido por horas e acordado em cidades distantes, sem lembrar do caminho. Outros afirmam que passaram 3, 4 vezes pelo mesmo posto de gasolina abandonado, como se estivessem presos em um looping. O trecho mais temido fica na região montanhosa, onde a neblina cai sem aviso. A estrada parece se esticar, mudar de forma. Há relatos de pessoas que viram familiares mortos à beira do acostamento, ou vultos correndo ao lado do carro por vários minutos. Reza a lenda que ali foi enterrado um cemitério indígena esquecido, ou que a estrada passa por um ponto de ruptura entre mundos. O que se sabe é que quem entra sozinho na rodovia dos sonhos durante a madrugada nunca mais dirige do mesmo jeito. Em plena selva amazônica, no trecho da BR-230, entre Itaituba, PA, e Humaitá, AM, motoristas relatam encontros com uma figura assustadora. Um homem alto, encapuzado, completamente vestido de preto, surge no meio da pista, geralmente sob forte neblina ou em noites sem lua. Quem tenta desviar dele, vê a figura simplesmente desaparecer. Quem não tenta, desaparece da estrada por completo. Caminhoneiros contam sobre colegas que sumiram sem deixar rastros após verem o homem de preto. Às vezes, ele aparece estático, outras, caminha lentamente na direção do veículo com uma lanterna fraca, mas a luz nunca ilumina o rosto. Alguns afirmam que ele não tem rosto algum. Outros dizem que o rosto muda a cada aparição. É sempre no mesmo trecho, conhecido pelos locais como Faixa Morta. Há quem acredite que o homem de preto é um espírito guardião que anuncia tragédias iminentes. Outros acham que ele atrai para um mundo de onde não se volta. Mas todos concordam numa coisa: quem o vê de perto não sai ileso, nem mentalmente, nem fisicamente. No trecho sinuoso da BR-381 entre Belo Horizonte, MG, e São Paulo, SP, principalmente nas imediações da Serra de Ipoema e da região de João Monlevade, motoristas relatam uma visão perturbadora. Uma Kombi branca antiga, com os faróis amarelados e a lataria enferrujada, que surge do nada no retrovisor. Ela se aproxima em alta velocidade, quase tocando no para-choque do carro à frente, buzinando ou piscando os faróis. Mas ao tentar dar passagem ou olhar diretamente para ela, a Kombi simplesmente desaparece. Não há rastro, sinal, nem barulho do motor. Apenas o vazio e uma sensação forte de pânico. Há quem diga que a Kombi era usada por criminosos nos anos 70 para sequestros na região e que foi abandonada após um acidente brutal. Outros afirmam que nunca existiu e que a visão da Kombi é um presságio. Quem a vê deve parar e rezar, ou corre o risco de sofrer um acidente no trecho. Motoristas que tentaram persegui-la dizem que o velocímetro falha, o GPS enlouquece e o tempo parece parar. Ninguém nunca conseguiu alcançá-la, e quem tentou, nunca mais foi o mesmo. Na zona rural de Areia Branca, no interior do Rio Grande do Norte, existe uma encruzilhada conhecida entre os moradores como Caminho das Almas. À noite, especialmente em noites de lua nova, motoristas que passam por ali relatam mudanças inexplicáveis nas estradas. Caminhos simples se tornam labirintos. Estradas retas parecem se curvar, voltando ao ponto de origem. Há quem jure ter dirigido por minutos e aparecido horas depois em outra cidade, sem lembrar como. A região é cercada por mato fechado, sem iluminação e com sinal de celular fraco ou inexistente. Os relatos mais antigos falam de viajantes que sumiram ali no período colonial, quando o local era usado como rota de tropeiros e escravizados. Alguns dizem que a encruzilhada foi palco de rituais antigos. Outros que é um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e dos mortos. Moradores evitam o lugar após o pôr do sol, e quem passa por lá recomenda:
Não pare, não olhe para trás e principalmente nunca aceite a ajuda de estranhos que aparecerem do nada. Em um ponto de ônibus abandonado às margens da RS 135, entre Passo Fundo e Eretim, no norte do Rio Grande do Sul, motoristas afirmam ver um homem de paletó escuro, carregando uma maleta. Ele aparece sempre à noite, por volta das 2 da manhã, quando a estrada está vazia e silenciosa. Ele ergue o braço pedindo carona calmamente. Ao entrar no veículo, não fala uma palavra. Senta-se no banco de trás e permanece imóvel. Após alguns quilômetros, o motorista percebe que ele sumiu, sem abrir a porta, sem som algum, sem deixar rastro. Reza a lenda que ele era um viajante que esperava o último ônibus para Erechim nos anos 60. O ônibus nunca chegou e ele foi encontrado dias depois, morto por hipotermia, com a maleta ainda nas mãos. Desde então, seu espírito continua esperando uma carona que o leve até o destino que nunca alcançou. Alguns motoristas relatam que, após vê-lo, estranhos problemas começam a acontecer com o carro: pane elétrica, frio intenso, odores metálicos. Outros dizem que ele sussurra algo antes de desaparecer, mas ninguém consegue entender o que é. Só se sabe que, depois de vê-lo, você nunca mais passa por aquele trecho da mesma forma. Na descida da Serra do Mar pela rodovia Anchieta, SP-150, entre São Bernardo do Campo e Cubatão, motoristas relatam o surgimento de uma mulher misteriosa, sempre à noite, logo após as últimas curvas da serra. Ela aparece sozinha na beira da estrada, usando um vestido vermelho de festa, os cabelos soltos e um olhar penetrante. Relatos indicam que ela faz sinal pedindo carona, ou simplesmente caminha pela pista, descalça, como se estivesse perdida. Homens que param para ajudá-la dizem que ela entra no carro, sorri friamente e começa a sussurrar frases desconexas, até que desaparece, deixando no ar um perfume enjoativo e uma sensação de pânico. Reza a lenda que ela era amante de um empresário casado. Ao descobrir que seria trocada e abandonada, houve uma discussão violenta. Ele a levou para a serra sob o pretexto de um passeio e, num momento de fúria, a empurrou ribanceira abaixo. O corpo só foi encontrado dias depois, com o vestido rasgado e os olhos abertos, fixos no vazio. Desde então, motoristas relatam aparições sempre no mesmo ponto. Muitos que a veem sofrem acidentes pouco depois, como se estivessem sendo punidos. Outros dizem que ouvem sua voz no rádio do carro, mesmo quando está desligado. O aviso é claro: se encontrar a mulher de vermelho, não pare. Nunca pare. Essas são algumas das lendas mais contadas nas rodovias brasileiras. Mistério, morte e o sobrenatural se cruzam no asfalto. Qual dessas você já ouviu? Ou melhor, qual história assombrada existe aí na sua região? Conta pra gente nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Esquina Escura e ativa o sininho. E lembra, nem toda estrada está vazia à noite. Na próxima madrugada, pense bem antes de pegar a direção sozinho. Algumas histórias podem estar mais perto do que você imagina.